Vamos começar, pessoal, vamos começar também para não prolongar demais, né? Eu falo, começa às 11, mas não temos hora para acabar, tá? Enquanto tiver dúvida, a gente fica aqui, fica tranquilo. Pode interagir, pode perguntar, né? Já tomei mais um, né? Mais um monsterzinho aí, ó, mais um monster, né? Para poder aguentar mais essa revisão, beleza? Fazendo propaganda, né? Fazendo propaganda. Cara, nem é o meu energético preferido, mas, né, na falta, não vai o outro, né? Vamos lá. Pessoal, vamos falar sério agora. Vamos começar a nossa aula. Olha só. O que eu quero ver com vocês? Eu acredito que a Federal do Paraná, ela vai fazer uma distribuição. O teu edital contempla o quê? A parte física, que ele descreve funcionamento, periféricos, memórias. Ele fala de sistemas operacionais, que ele dá margem para dois, Windows e Linux. Veja, o pessoal da PM tem o Windows 10 e o Linux Ubuntu, ok? A parte de aplicativo de escritório, basicamente, planilha, o Calc, e texto, Writer. E vê que aqui eu já abri o Windows e Linux, né? O Windows e Linux, sistema operacional, mas eu já abri em dois. E a parte de internet. E internet, ele fala de navegação, ele fala de correio. Então, quanto deu? 7. Então, realmente, de repente, 2 questões de internet, 2 questões de sistema operacional e uma pingadinha pontual de cada tópico. Cara, isso é uma aposta. Por quê? Porque a gente vê que a banca, ela explora o edital, ela cobra de forma geral o edital. O edital não é um edital muito extenso. E nós temos uma quantidade boa, 7 questões é legal, 7 questões é um número bom, né? Então eu acredito que vem uma de cada assunto, ok? Então vamos ver algumas dicas do que pode cair de cada um desses 7 itens, né? O que pode ser abordado, perfeito? E isso eu tentei trazer para vocês na forma de questões, que é a melhor maneira de lembrar, trazer para o aluno algumas orientações, ok? Ainda mais, né, nessa reta final. Pô, falar de teoria, querer começar a aprender a matéria, não dá. Agora é hora de revisar, direcionar, macete, guarda isso cai bastante em prova. Perfeito? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui comigo. A nossa parte revisão de informática, primeira questão, eu trato o seguinte. Ao utilizarmos o comando copiar e colar, tu sabe que uma cobrança de teclas de atalho, nessa 7 você pode esperar, mas eu não acredito que ele vai cobrar tecla de atalho desses beabá. Copiar, colar, imprimir, cara, isso aí é feijãozinho com arroz, isso pode estar dentro do contexto da questão, mas não o alvo, né, a resposta da questão. Então, o que acontece? Tanto quando eu copio, quanto eu recorto, tá? Eu vou poder colar isso, vou colar um elemento copiado, recortado, né, no meu documento, no meu diretório, né, na minha área de trabalho, ok? Então, o procedimento é sempre copia e cola, recorta e cola, Só que a questão pergunta o seguinte, né? Quando eu copio e colo, aonde é que esse elemento, por onde ele transita, aonde ele vai parar? Nós temos um espaço que é chamado de área de transferência. A Federal do Paraná já fez pegadinha confundindo o aluno com área de transferência e área de trabalho. Área de trabalho é essa telinha, tá? É essa telinha. Área de transferência é um espaço da memória RAM, é um espaço da tua memória de trabalho, por onde a informação passa para você decidir para onde ela vai. Ah, vai para o teu documento? Colei. Vai para a área de trabalho? Colei. Mas nesse meio tempo, ela está onde? Na área de transferência. Área de transferência, que nada mais é uma fatia, um pedaço da memória RAM.
Então, veja, sobre memórias, você tem que conhecer essas características. Você tem que saber essas características das memórias. A memória ROM, que é de inicialização, o disco rígido e o pendrive, que são memórias de guarda definitiva. A área de trabalho, que não é uma memória, a área de trabalho, na verdade, é uma pasta, é um ambiente onde aparece a tua tela, a tua telinha, né? O teu papel de parede, os teus ícones, os teus atalhos. Então, aqui eu estou no espaço de trabalho. Então, quando eu copio e colo, essas informações ficam armazenadas aonde? Na memória RAM. Se fica na memória RAM, pensa assim, se fica na memória RAM, eu copiei alguma coisa, tá na área de transferência. Se falta luz, esse elemento que está na área de transferência, ele vai ser perdido, porque a memória RAM é volátil. Se eu pedir para fechar o aplicativo, né, ele pergunta, o que você quer que eu faça com esse elemento que está aqui? Quer que eu transfira esse controle para o sistema operacional? Se eu vou desligar o computador, o que eu faço? Tem coisa que você copiou e você não colou em lugar nenhum. Tá? Se você desligar, vai perder, porque esse espaço é um espaço volátil. Show, pessoal? Legal, meus amigos? Características da memória RAM, da ROM, ser volátil ou não. Então, uma questão direcionada à memória é sempre uma boa questão, ok? Olha o que mais eu separei para vocês. Olha só. Ainda sobre memória. As memórias, pessoal, principais, RAM e ROM, intermediárias, cache virtual, secundárias, uma penca. CD, DVD, pendrive, HD, uma penca. Mas agora você vai lembrar o seguinte, uma memória que é criada para acelerar a velocidade de transferência das informações entre a memória principal e o processador. Então imagine assim, imagine que o teu processador, tá, se comunica com a memória RAM. Tem alguém nesse meio que vai ajudar a acelerar essa comunicação. É alguém que fica entre a memória principal e o processador, alguém intermediário. Poxa vida, memória intermediária que tem a característica de acelerar, para e pensa, BIOS não é memória, é um programa. É um programa também chamado de firmware, ok? Ele está dentro da ROM, então não tem nada a ver com a história. Agora, quem mais aparece de alternativa ali? Vamos ver. Quem mais aparece de alternativa? Chipset não é memória. Chipset nada mais é do que um conjunto de chips, né, que vão definir as características da placa-mãe. Então, o chipset é um componente que define a característica da placa-mãe. Tem a RAM, que é a memória, mas a RAM está aqui, ó, é a principal. E o pendrive é a memória secundária. O pendrive não vai agir nesse meio aqui para acelerar. Quem que age para acelerar? A cache. Aqui eu peço para o aluno o seguinte, guarda esse macetezinho, quer ver? Ó, tu já viu esse macete? Da pirâmide? Conhece o macetezinho da pirâmide? Ó, a pirâmide serve para você comparar volume e velocidade. Quanto mais próximo do topo, mais rápida é. Quanto mais próximo da base, maior é o volume, a capacidade de armazenamento. Então, aqui é volume, é para baixo. E velocidade é para cima. Perfeito? O que acontece? Aqui aparece para nós o registrador. Aqui aparece a memória cache. Olha a cache aí. Agora aparece a RAM. Opa, passou um Rzinho. RAM. Memória RAM. E agora aparece o HD. Então, em prova, ele adora fazer esses comparativos.
esses comparativos de quem é mais rápido que quem, né? Então aqui para nós a pirâmide ajuda pra caramba. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Professor, boa noite. Boa noite, Isabela. Isso. Você pode repetir? Quanto mais próximo da base Uma hora é o da volume. pirâmide. É o volume. Pensa que a pirâmide ela vai afunilando, né? Afunilando. A base Aham. ela é gordona. A base ela é gorda. Por quê? Porque ela tem mais espaço de armazenamento. Ah, ok. Uhum. Então, a nossa pirâmide, né? Quanto mais próximo da base, maior é a capacidade de armazenamento. Pensa lá, o HD. O HD realmente, né? É a memória de maior capacidade de armazenamento.